Olá, concurseiro, olá, concurseira, tudo bem com você? Aqui mais uma vez o professor Gabriel Velasco do IAS, o nosso Instituto Aprendendo do Zero, para juntos aí darmos seguimento aos estudos da Lei Orgânica aí de Joanópolis. Mas antes, te convido, como sempre, a você que não é inscrito, se inscrever em nosso canal, ative o sininho aí, que são as notificações, para você receber os novos vídeos e também, ó, deixa o seu like. Muita gente vê os vídeos aí, a gente trabalha com muita gente, mas pouca gente deixa o like. O like é muito importante para o crescimento do nosso canal. A gente ajuda vocês e vocês também nos ajudam, tá? No nosso crescimento. Compartilha também o nosso conteúdo, que vai nos ajudar mais ainda. Certinho? Bom, vamos para a nossa aula aí. Lembrando a vocês que trata-se de um conteúdo específico, tá? É sempre bom você dar uma atenção legal, não negligenciar, pois vale aí um valor, a pontuação é maior, tá? E sempre que você, num concurso público, você erra uma questão, duas questões, você já fica bem lá para baixo. Então, vale a pena você prestar atenção e se dedicar também às leis do município. Bom, nós paramos no artigo 104, ok? Vamos seguir aí a partir do artigo 105, que está no capítulo 5 dos orçamentos, seção 1, disposições gerais. A gente vai falar um pouquinho aí, ó, no artigo 105, das leis de iniciativa do Poder Executivo, tá? Que estabelecerão, primeiro, o plano plurianual, segundo, as diretrizes orçamentárias, terceiro, os orçamentos anuais. Deixa eu explicar um pouquinho de cada uma dessas leis aí, para você entender, contextualizar, tá? Bom, a primeira lei aí é o plano plurianual, tá legal? O que é o plano plurianual? Rapidamente eu vou explicar. Ele define as diretrizes, tá, e os objetivos estratégicos do governo e os programas governamentais com recursos, indicações e metas para cada área de atuação. Isso aí vai acontecer para um período de 4 anos. Então, isso aí é o plano plurianual, tá? Só para você ter uma noção. Já as leis de diretrizes orçamentárias, chamadas de LDO, elas têm como base equilibrar receitas e despesas, tá? Basicamente. Controlar custos também e avaliar os resultados. Então, aí a base das diretrizes orçamentárias, você já deve ter ouvido falar em LDO, tá? Já as leis de orçamentos anuais, você também já deve ter ouvido falar nas famosas LOAs, ou LOA, tá? Trata-se de uma peça de planejamento que garante o gerenciamento anual das origens das publicações, vamos dizer, dos recursos públicos, tá? Origens e aplicações dos recursos públicos. Perdão. Por meio do orçamento, vamos dizer assim, eles vão definir o montante de recursos que se espera arrecadar e a forma como esses recursos serão aplicados pela administração pública. Então, isso aí é mais ou menos uma explicação, uma contextualização sobre o plano plurianual, as leis de diretrizes orçamentárias e as leis de orçamentos anuais, tá? Aqui nós vamos ver, eu expliquei para vocês aí cada uma delas, basicamente. E aqui nós vamos ver o que ela compreende. Porque aqui no canal, pessoal, você não tem leitura. Aqui comigo, não. O meu know-how ele é maior do que, não sei, não vou falar de outros canais, mas aqui eu vou te explicar. Aqui a gente se aprofunda, até pela minha formação, a formação do André. A gente já está há muito tempo com concursos, tá? Então aqui eu vou te explicar, eu não vou só ler. Mas tem alguns pontos que a gente vai ter que passar lendo porque não tem aquela contextualização. Mas quando tiver, você pode ficar tranquilo que a gente vai te explicar. Então vamos lá, ó, o plano plurianual compreenderá, primeiro, as diretrizes, os objetivos, ó, o que eu expliquei.
metas para ações municipais e execução plurianual. Depois, investimento da execução plurianual e os gastos com a execução de programas de duração continuada. Já o 2, que são as diretrizes orçamentárias, compreenderão as prioridades da administração pública municipal, com as respectivas metas, incluindo a despesa de capital para o exercício financeiro subsequente, orientações para a elaboração da lei orçamentária anual e alterações na legislação tributária. As leis de orçamento anual compreendem o orçamento fiscal da administração direta municipal, incluindo os fundos especiais. No 2, os orçamentos das entidades da administração indireta, inclusive as fundações instituídas pelo Poder Público Municipal. E no inciso 3º, o orçamento de investimentos das empresas em que o município, direto ou indiretamente, detenha a maioria do capital social, com direito a voto. Seguindo, artigo 106, os planos e programas municipais de execução plurianual ou anual serão elaborados em consonância com o plano plurianual e com as diretrizes orçamentárias, respectivamente, e apreciados pela Câmara Municipal, lá pelo Legislativo. Artigo 107. Os projetos propondo modificações na PPA, na LDO ou na LOA deverão ser encaminhados à Câmara com indicação expressa de cada um dos tópicos dos anexos atingidos pela proposta, bem como a demonstração comparativa entre a situação vigente e a modificação pretendida. Seção 3 das emendas aos projetos orçamentários. Artigo 110. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais, suplementares e especiais serão apreciados pela Câmara na forma de regimento interno. Guarda esse finalzinho, principalmente. Tá? O examinador ele pode colocar esse enunciado e botar no final na forma de decreto, na forma de lei específica, na forma do regimento interno. Parágrafo 2º. As emendas serão apresentadas na Comissão de Finanças e Orçamento, que sobre elas emitirá parecer e apreciadas na forma de regimento interno pelo plenário da Câmara Municipal. Parágrafo 4º. As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual. É lógico que não. Se tem a meta, se tem a diretriz, se não for compatível com o plano plurianual, não poderão ser aprovadas. Seção 4 da execução orçamentária, artigo 111. A execução de orçamento do município refletir-se-á na obtenção de suas receitas próprias, transferidas e outras, bem como na utilização das dotações consignadas às despesas para a execução dos programas neles determinados, observado sempre o princípio do equilíbrio. O poder público ele sempre vai trabalhar com o poder do equilíbrio, ou o princípio do equilíbrio, tá? Exatamente para não tender de um lado nem de outro. Artigo 117. Poderá ser constituído o regime de adiantamento em cada uma das unidades da administração direta, nas autarquias, nas fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal e na Câmara Municipal, destinado ao pagamento de pequenas despesas de pronto pagamento, respeitada a legislação pertinente. Seção 6 da Organização Contábil, artigo 118. A contabilidade do município obedecerá na organização de seu sistema administrativo e informativo e nos seus procedimentos aos princípios fundamentais de contabilidade e às normas estabelecidas na legislação pertinente. Seção 7 das contas municipais. Artigo 122. As contas do Poder Legislativo serão apreciadas e julgadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Ok? Presta atenção nesse artigo, porque ele parece ser inofensivo, mas pode te trazer confusão. Seu examinador joga lá, ó. As contas do Poder Legislativo serão apreciadas e julgadas pelo Tribunal de Contas do município. Você poderá ficar em dúvida.
certo? E colocar como certo, por quê? Você vai tender a achar que é do município. Então, chama a atenção que as contas do Poder Legislativo são apreciadas e julgadas pelo TCE, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Legal? Seção 8 do Sistema de Controle Interno, artigo 124. Os poderes executivo e legislativo manterão de forma integrada o sistema de controle interno apoiado nas informações contábeis, com o objetivo de, primeiro, avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual e a execução dos programas do governo municipal. Terceiro, exercer o controle dos empréstimos e dos financiamentos, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do município. Capítulo 6 da administração dos bens patrimoniais. Artigo 125. Compete ao prefeito municipal a administração dos bens municipais, respeitada a competência da Câmara quanto àqueles empregados nos serviços desta. Então, cada um no seu quadrado. Artigo 127. A afetação e a desafetação dos bens imóveis municipais necessitarão de autorização legislativa. Tá? Então, outro artigozinho que pode trazer confusão por esse finalzinho. Então, afetação, desafetação, bens imóveis, autorização legislativa. Ponto. Parágrafo único. As áreas transferidas ao município em decorrência de aprovação de loteamentos serão consideradas bens dominicais, né, enquanto não se efetivarem benfeitorias que lhe deem outra destinação. Bens dominicais, já falei, eu acho que aqui também, são bens de uso comum que pertencem ao município. A gente tem exemplo de praça, Deixa eu tentar melhorar a iluminação, de praças e de vias, né? Rodovias, estradas. Pessoal, deixa eu tentar dar uma melhorada aqui. Estou achando um pouco a iluminação, mas vamos lá, vamos seguir. O importante é você assimilar o material. Bom, artigo 128. O uso de bens municipais por terceiros poderá ser feito mediante concessão, permissão, autorização, conforme o interesse público, sempre conforme o interesse público. Parágrafo único. O município poderá ceder seus bens a outros entes públicos, inclusive os da administração indireta, desde que atendido o interesse público. No de cima, pessoal, os bens municipais por terceiros poderá ser feito mediante concessão. Beleza. Aqui na região, por exemplo, existem quiosques na orla, tá? Eu estou falando aqui da região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Então, os quiosques aqui é por meio de concessão, se eu não me engano, tá? Eles são do município, mas eles dão a concessão para a pessoa usar aquele espaço que é do município, tá? É só um exemplo. Aí a gente tem empresa de ônibus e outros, né, outros exemplos. Artigo 129. A concessão administrativa dos bens municipais de uso especial dominical dependerá de lei de licitação e far-se-á mediante contrato por prazo determinado, sob pena de nulidade do ato. Tá? Quando eu falei de ônibus aí, desculpa que não, empresas de ônibus não são os bens municipais. Eu só me referia ao tipo aí, se é concessão, se é permissão, autorização. Já quando eu falei dos quiosques, aí sim, ali o bem, o município que construiu. Parágrafo 2º. A permissão que poderá incidir sobre qualquer bem público será feita mediante licitação, a título precário e por decreto. Beleza. Título precário é aquele que a administração tem força. Tá? Ela pode rescindir a qualquer momento. Então, isso é título precário. Tá? E será por decreto. Não lei específica, nada disso. Parágrafo 3º. A autorização que poderá incidir sobre qualquer bem público será feita por portaria, para atividades ou usos específicos e transitórios. Não confunda com o anterior, que a gente viu permissão. Isso aí é autorização. Olha os termos aí, vocês estão vendo?
Às vezes você lê, você passa por despercebido e na hora da prova você erra. Então, olha o segundo, é permissão, que ó, licitação, título precário e decreto. O terceiro é autorização, tá? Por portaria. 132, o artigo município, preferentemente a venda ou a doação de bens imóveis, considerar direito real de uso mediante concorrência. Parágrafo único. A concorrência poderá ser dispensada quando o uso se destinar a concessionário de serviço público, a entidades assistenciais ou verificar-se relevante interesse público na concessão, devidamente justificado. Capítulo 7 das obras e serviços públicos. Artigo 133. É de responsabilidade do município, mediante licitação e em conformidade com os interesses e as necessidades da população, prestar serviços públicos diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, bem como realizar obras públicas, podendo contratá-las com particulares através de processo licitatório, com observância das legislações federal e estadual pertinentes. Artigo 134-A. É proibida a inauguração de bens públicos inacabadas ou que, mesmo concluída, não estejam adequadas à finalidade a que o bem se destina. Artigo 140. As licitações para a concessão ou permissão de serviços públicos deverão ser precedidas de ampla publicidade. Tá? Licitação para a concessão e a permissão deverão ser precedidas de ampla publicidade exatamente para que as empresas interessadas tenham acesso a esses documentos que eles poderão concorrer. Tá? Por isso que tem que ser ampla publicidade. Artigo 142. O município poderá associar-se com outros entes federativos para a realização de obra ou prestações de serviços públicos de interesse comum. A gente às vezes vê, né, uma obra que é do Estado com o município, enfim. Então, isso aí poderá acontecer. Artigo 145, vem comigo, os órgãos colegiados das entidades de administração indireta do município terão a participação obrigatória de um representante de seus servidores, eleito por este mediante voto direto e secreto, conforme regulamentação a ser expedida por ato do prefeito municipal. Capítulo 8 dos distritos, seção 1, disposições gerais. Artigo 146. O município poderá dividir-se para fins administrativos em distritos a serem criados, organizados, supridos ou fundidos por lei após consulta plebiscitária, que é aquela anterior, diferente de referendo, à população diretamente interessada, observada a legislação estadual e o atendimento aos requisitos estabelecidos no artigo 147 desta lei orgânica. Depois a gente vai ver mais à frente ele aí. Parágrafo 2º, a extinção do distrito somente efetuar-se-á mediante consulta plebiscitária à população da área interessada. Olha o artigo 147, são requisitos para a criação de distrito. Vamos dar uma olhada aí, pessoal. Inciso 1, população, eleitorado e arrecadação não inferior à quinta parte exigida para a criação do município. E segundo, existência na povoação sede de pelo menos 50 moradias, escola pública, postos de saúde e policial. Então, isso aí são os requisitos para a criação de distrito. Certinho? Vamos em frente, capítulo 9 do Planejamento Municipal, seção 1, disposições gerais. Artigo 152. O governo municipal manterá processo permanente de planejamento, visando promover o desenvolvimento do município, o bem-estar da população e a melhoria da prestação dos serviços públicos municipais. Artigo 155. A elaboração e a execução dos planos e dos programas do governo municipal obedecerão às diretrizes do plano diretor e terão acompanhamento e avaliação permanente, de modo a garantir o seu êxito
e assegurar sua continuidade no horizonte de tempo necessário. Artigo 156. O planejamento das atividades do governo municipal obedecerá às diretrizes deste capítulo e será feito por meio de elaboração e manutenção atualizada, entre outros os seguintes instrumentos: plano diretor, plano de governo, lei de diretrizes orçamentárias, orçamento anual e plano plurianual. Então, guarda esse rolzinho aí dos instrumentos para o planejamento das atividades governamentais, tá? Que são as diretrizes. E guarde esse rolzinho aí, tá legal? Capítulo 10 da Ordem Econômica, Social e da Segurança Pública, seção 1, disposições gerais. Artigo 159. O município, dentro de sua competência, organizará a ordem econômica e social, conciliando a liberdade de iniciativa com os legítimos interesses da coletividade. Artigo 160. A intervenção do município no domínio econômico terá por objetivo estimular e orientar a população, defender os interesses do povo e promover a justiça e solidariedade social. Seção 2 da Política Econômica. Artigo 166. O município promoverá o seu desenvolvimento econômico, agindo de modo que as atividades econômicas realizadas em seu território contribuam para elevar o nível de vida e o bem-estar da população local, bem como para valorizar o trabalho humano. E é lógico que a gente está falando da política econômica, vai envolver essa parte do desenvolvimento e envolvendo o trabalho também humano. Parágrafo único. Para a concessão do objetivo mencionado neste artigo, para a consecução do objetivo mencionado neste artigo, o município poderá atuar em articulação com a União e com o Estado. Artigo 167. Na promoção do desenvolvimento econômico, o município agirá sem prejuízo de outras iniciativas, no sentido de fomentar a livre iniciativa, privilegiar a criação de empregos, proteger o meio ambiente, mas você também vai lá no artigo 167, vai dar uma lida lá no artigo 167, isso, vai dar uma lida nos incisos que tem lá. Aqui eu só botei alguns mais relevantes. Aí a gente dá um pulo lá para o artigo 174, essa janela do artigo 167 ao 174, são pontuações que você pode dar uma lida lá, que são bem objetivas. Então, aqui para a nossa aula, ia ficar um pouco cansativo. Como eu falei, eu pego aqueles pontos mais relevantes, mas não são os que eu não trago aqui, são menos importantes. Então, vai lá, dá uma lida aí do artigo 167 ao 174, faz suas pontuações, tá legal? Me acompanha aqui, mas você tem um dever também de ir lá e ler a lei. Tá? Então, artigo 174, os portadores de deficiência física e de limitação sensorial, assim como as pessoas idosas, terão prioridade para exercer o comércio eventual ou ambulante no município. Seção 9 da Política Rural, artigo 177. A atuação do município na zona rural terá como principais objetivos oferecer meios para assegurar ao pequeno produtor e trabalhador rural condições de trabalho e de mercados para os produtos e a rentabilidade dos empreendimentos e a melhoria do padrão de vida da família rural. Segundo, garantir o escoamento da produção e a segurança alimentar do município. Terceiro, garantir a utilização racional e sustentável dos recursos naturais. Seção 5 da Saúde, artigo 179. O município, com participação da comunidade, garantirá o direito à saúde mediante, vamos dar uma olhada aí, as políticas que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução e a busca da eliminação do risco de doenças e outros agravos, abrangendo o ambiente natural, os locais públicos e de trabalho. Terceiro, atendimento integral do indivíduo
abrangendo a promoção, preservação e recuperação da saúde. Artigo 186. O município manterá programas específicos voltados à saúde das populações rurais do município. Seção 6. Da educação, da cultura e do desporto. Artigo 187. Ensino ministrado nas escolas municipais será gratuito. Isso aí você não tem dúvida. Não temos dúvidas. Artigo 188. O município manterá, primeiro, ensino fundamental obrigatório, inclusive para os que não tiverem acesso à idade própria, atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 10 anos de idade. Então, creche, pré-escola, idade de 0 a 6 anos. Artigo 193. O município não manterá escolas de ensino médio até que sejam todas as crianças de idade até 14 anos satisfatoriamente atendidas pelo sistema de ensino fundamental, bem como não manterá nem subvencionará estabelecimentos de ensino superior. Artigo 197. É vedado ao município a subvenção de entidades desportivas profissionais. O que seria a subvenção? Seria, de algum tipo, ela patrocinar, vamos dizer assim, que seria patrocinar com recursos entidades desportivas profissionais. Tá? Artigo 199. O município deverá estabelecer e implantar políticas de educação para a segurança do trânsito, em articulação com o Estado. Seção 8. Do meio ambiente. Artigo 209. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, esse finalzinho aí, preservar quem? O meio ambiente, para as presentes, para as futuras gerações. Artigo 210. O município poderá atuar mediante planejamento, controle e fiscalização das atividades públicas ou privadas causadoras efetivas ou potenciais de alterações significativas no meio ambiente, através de fiscalização, né? Artigo 212. A política urbana do município e o seu plano diretor de desenvolvimento integrado deverão contribuir para a proteção do meio ambiente, através da adoção de diretrizes adequadas de uso e ocupação do solo urbano. Artigo 213. Nas licenças de parcelamento, loteamento e localização, o município exigirá o cumprimento da legislação de proteção ambiental emanada da União e do Estado. Artigo 214. As empresas concessionárias ou permissionárias de serviços públicos deverão atender rigorosamente aos dispositivos de proteção ambiental em vigor, sob a pena de não ser renovada a concessão ou permissão pelo município. Seção 9 da Guarda Municipal é pequenininho, tá? Exatamente, a Guarda Municipal ela tem a legislação nacional, mas aqui a gente dá uma passadinha pelo que diz referente ao município. Artigo 216. O município poderá constituir guarda municipal destinada à proteção de seus bens, serviços e instalações e, nos termos do artigo 144 da CF, em concurso com os demais órgãos públicos, a concorrer para a preservação da incolumidade pública e do patrimônio, proteção dos bens, sempre a função da Guarda Municipal. Parágrafo 1º. A lei complementar de criação da Guarda Municipal disporá sobre acesso, direitos, deveres, vantagens e regime de trabalho, com base hierárquica e disciplina. Segundo, a investidura nos cargos da Guarda Municipal far-se-á mediante concurso público de provas ou de provas e títulos. Então, para ingressar na Guarda Municipal, deverá realizar concurso público. Chegamos ao fim da nossa aula, de mais uma aula. Fiquem tranquilos que até a data, uma semana da prova de vocês, todo o conteúdo estará disponibilizado. Bom, vamos à nossa questão, certinho?
eu vou deixar você responder a questão. Na volta, a gente lê a questão, comenta e vamos ver o gabarito, se você acertou, qual foi sua dificuldade. Certinho? Pausa o vídeo aí e responde, a gente já volta. Voltamos aí, acredito que você já tenha respondido. Então vamos lá. A questão ela pede a opção correta em relação à lei orgânica de Joanópolis. É lógico, ali que a gente nós estamos estudando. A opção A diz o seguinte: as contas do Poder Legislativo serão apreciadas e julgadas pelo Tribunal de Contas do Estado. A B, a investidura nos cargos da Guarda Municipal, faça mediante concurso público de provas ou de provas de títulos. C, permitido ao município a subvenção de entidades esportivas profissionais. E a letra D, o município, preferentemente, havendo a adoção de seus bens imóveis, concederá direito real de uso mediante concorrência. Certo? Então vamos lá. A alternativa A, que diz que as contas do Poder Legislativo serão apreciadas e julgadas pelo Tribunal de Contas, tem como base o artigo 122, que diz exatamente o que está na questão, tá? Que as contas do Poder Legislativo serão apreciadas e julgadas pelo TCE. Nós vimos isso na aula. Então, a alternativa A está correta, não é essa que eu quero. Vamos para a letra B. Para a letra B, que diz a investidura nos cargos da Guarda Municipal face A, mediante a concurso. Até comentei isso no finalzinho e realmente é isso. Está no artigo 216, parágrafo 2º, que o concurso depende de concurso de provas e títulos, para o ingresso na Guarda Municipal. Então, a letra B também eu não quero. Eu quero que está incorreta. A letra C que fala que é permitido ao município a subvenção de entidades desportivas profissionais. Artigo 197 é a nossa base e diz exatamente ao contrário, que é vedado ao município a subvenção. Então, a letra C é o nosso gabarito. Vamos analisar a D, que diz que o município, preferentemente a venda ou adoção de bens imóveis, considerará direito de uso real mediante concorrência. Certinho, pessoal. Olha aí o nosso artigo 132, que é a nossa base. Fala exatamente isso. Mediante concessão, o município, preferentemente a venda e adoção, considerará direito real de uso. Legal? Gostaram da aula? Então, nosso gabarito aí ficou sendo a letra C. Se você gostou, essa aula está te ajudando, contribuindo para o seu crescimento, deixa o seu like aí, ó. Se inscreva no canal, ativa o sininho, que é muito importante para você receber notificações dos próximos vídeos. Não pense que a gente só faz aqui Lei Orgânica e Estatuto para Joanópolis. A gente está trabalhando para todas as prefeituras, municípios aí da região, do estado de São Paulo, de Minas, do Rio. Então você às vezes vai fazer outro concurso ou outros concursos, para outros concursos. É importante você estar inscrito com o sininho ativado para que você receba notificações dos próximos vídeos que poderão te interessar. E também nós começaremos aí a trabalhar com português, tá? Aos poucos. Outros conteúdos. Então, ó, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho e compartilhe o nosso conteúdo. Tá legal? Bom, aqui com você mais uma vez o professor Gabriel Velasco do IASE. Deixo aqui ó, o nosso Instagram, que é o @instituto.iase.oficial. Dá uma olhadinha lá, segue a gente que tem muita coisa boa acontecendo. Por aqui, o IASE trabalhando para a sua aprovação. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Nos vemos em breve. Tchau!